Sempre bom. Deus é sempre bom. Amém? Amados, é um favor vindo do alto poder estar aqui e mais essa manhã de domingo para... Obrigado, amado. Que o Senhor te abençoe poderosamente no bom e santo nome de Jesus. Vamos aquietar o nosso coração, dobrá-lo na presença do Senhor. Amém? Você conduza-se ao seu lugar, por gentileza. Deixar os amados do Ministério de Boas-Vindas estarem aí à frente da igreja, conduzindo, caminhando. É um favor poder estar aqui e compartilhar com você daquilo que está no coração do Pai, foi separado no terceiro céu para entregar para você. Quem estava aqui na quarta-feira, não nessa última, mas na anterior, no Quarta da Palavra, recebeu essa porção. Quem não estava, vai receber hoje. Porque eu creio que é do Senhor para as nossas vidas. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. É um prazer inominável poder tê-lo aqui conosco. Com palavras eu não posso descrever o prazer que temos em te receber. Meu nome é Alexandre, eu sou um servo do Deus Altíssimo que aprove ao Senhor servir aqui em Família de Deus, ajudando o pastor Claudinei, auxiliando no ministério pastoral. Então seja muito bem-vindo no bom nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 13. Nós vamos caminhar e passear pelas Sagradas Escrituras, porque eu sei que você é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Amém? Essa é uma igreja apaixonadíssima pelas Sagradas Escrituras, que ama e tem expectativa em conhecer o coração do Pai por meio da palavra do Senhor. Eu estava lendo a Bíblia, eu leio todos os dias, procuro ao menos um bocado de uma porção, tá buscando, mas eu tive o entendimento da parte do Senhor que eu precisava ler o livro de Lucas. E é com muito temor e tremor que eu compartilho com você. É uma bênção inominável, de fato, você poder compartilhar as verdades eternas do reino, mas é uma responsabilidade maior do que cabe a um pequeno ser humano como eu. A um filho, claro, e é um privilégio que é dado a nós. Então eu convido você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, no capítulo 13. O que o Senhor falou comigo está no versículo 28, mas nós vamos ler a partir do versículo 18, porque eu sei que você anseia, você tem expectativas por ler as Sagradas Escrituras, por conhecer o coração do Pai e a sua personalidade. Livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 18, a palavra de Deus, o nosso Pai, ela diz assim: então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves dos céus fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: com que compararei o reino de Deus?
É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a sua massa ficou fermentada. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhe disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Mas vocês, excluídos, pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Pai, essa é a palavra do Senhor. Que ela produza os frutos aos quais foram destinados e separados para serem produzidos em cada uma das nossas vidas. Que esses frutos amadureçam e venham alimentar a muitos conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade. É a oração que nós fazemos e a fazemos agradecidos e te agradecendo no bom santo nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, aqui no versículo 19, eu convido você a colocar os olhos nas Sagradas Escrituras, no versículo 28, perdão. A palavra diz que ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Aqui tem um contexto a partir do versículo 18, que é perguntado, Jesus começa a descrever como é o reino, né? Ele é como um grão de mostarda que é plantado, a árvore cresce, esse grão morre, ele nasce, a árvore cresce e ela frutifica e vai alimentar. É como uma porção, é como um fermento que é juntado com um bocado de farinha e fermenta uma massa. Eu sei que é isso porque eu faço pão. Faço sonho também. A receita da minha mãe, com muito carinho e cuidado, eu tirei uma foto e tenho ela até hoje. Para de vez em quando. Acho que quando as crianças oram. As crianças não, né? Já cresceram. As meninas oram, eu vou lá e faço. E você adiciona um bocado de fermento e aquela massa passa de um volume físico para um volume muito maior. Esse é o reino a qual nós somos chamados. Para aquilo que nós recebemos no instante que passamos a conhecer o Senhor e o Espírito de Deus passa a morar em nós, seja crescente, seja constante, vai ser difícil. Ninguém aqui está romantizando e eu jamais posso romantizar, porque a própria Bíblia, ela é chique de fato, em toda, de capa a capa. Mas a caminhada, apesar de haver um romance entre nós e Jesus Cristo, porque o amamos, não é? Mas a caminhada não pode ser, porque muitas batalhas haverão. Mas se ele venceu o mundo, nós venceremos também, estamos vencendo. Mas aqui é uma palavra que fala que quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino,
mas vocês excluídos. Essa palavra, ela trouxe um temor. Eu vou compartilhar com você, eu fiquei aterrorizado. Porque ela demonstra que no reino, muitos verão os profetas, Abraão, Isaque e Jacó. Porém, essas pessoas que estarão olhando, elas estarão excluídas. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. Ali em Mateus capítulo 8 é um contexto bem parecido. Só que ele traz um pouco mais de clareza. Eu vou ler na NVI aqui, a partir do versículo 11, diz assim: eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O versículo 18 aqui de Lucas, ele traz uma introdução dessa palavra, o que é o reino, com que ele se parece, como um grão de mostarda que é lançado, floresce e dá frutos, e os frutos precisam estar maduros para serem consumidos e abençoar as vidas. E aqui, nesta palavra, ela fala que serão lançados para fora os súditos. Quem são esses? Eu vou ler essa palavra aqui no original grego. Esses súditos, no original, são filhos. E no original, a palavra é huios. Huios. E ela descreve, de fato, em sua tradução completa, filhos de Deus, nascidos. Aquele que reverencia a Deus como seu Pai, piedosos adoradores. Mas como assim? Como os filhos serão lançados para fora? Vai lá em Lucas 16. Você não precisa abrir não, mas se você quiser, Lucas 16, 19 ao 26. Aqui ilustra uma parte das Escrituras onde um mendigo, à porta da casa de um rico homem, ansiava pelas migalhas da sua mesa. E quando ele morre, isso aqui não, essa parte das Escrituras não é uma parábola, não é uma alegoria, é a descrição. Quando ele morre, este homem rico no lugar de dor e aflição, o inferno, como descreve as Escrituras, ele reconhece de longe Abraão e ele chama Pai Abraão. E ele chama, clamando por misericórdia para que Lázaro, o mendigo, possa molhar o dedo na água e vir refrescar a sua boca, porque ele está sofrendo muito. Se você se aperceber, nessa parte de Lucas 16, do 19 ao 26, ela é muito parecida aqui com 13 e 28, porque em ambas as situações, os excluídos, eles conseguem ver aqueles que estão no reino. E aqui há um contexto no livro de Mateus 12 que ele fala especificamente e diz: cidadãos do reino serão lançados nas trevas.
Jesus, quando vier, ele vai buscar a sua eclésia, a sua igreja, a sua reunião de pessoas saídas para fora dos seus lares, aqueles que se permitem ser parte operante do reino de Deus. Ele não vai vir buscar os frequentadores. Frequentar é atravessar as portas de um templo como esse, de uma casa, e dizer com a sua ação, com a sua atitude, vem te ver Jesus. A eclésia são as pessoas que se permitem ser amoldadas ao caráter e à personalidade de Jesus Cristo, servindo com aquilo que lhes é confiado. Porque Jesus, ele iniciou seu ministério servindo. Lembra o que ele disse para a mãe dele? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim ele foi lá e tornou a água em vinho. Estava servindo. Claro, o ladrão da cruz ele foi salvo ali no instante. Existem muitos casos, não estou aqui para generalizar. Obrigado quem desligou esse ventilador barulhento. Eu tenho problema com barulho. E ele foi salvo, queridos. Mas existe algo que nós precisamos nos atentar, que está aqui no próprio livro de Lucas, capítulo 13, versículo 18, 19 e 20. Como é o reino? Como que o reino é? Como que ele funciona? Como que o reino de Deus funciona? Daqui eu consigo ver como que funciona de forma mais fácil, porque eu vejo a Amanda servindo aqui na transmissão, vejo os irmãos lá atrás do Boas-Vindas. Então eu consigo ver o reino de uma forma mais clara. Vocês viram agora há pouco esses amados servindo aqui, ministrando a adoração. Assim funciona o reino. E por meio desses corações cheios do Espírito Santo, se permitem o favor, a graça e o bom perfume de Jesus Cristo transbordar. Todos nós somos chamados a um lugar no reino onde Jesus Cristo é o cabeça, porque o reino é como um corpo mesmo. E o mais aterrorizante dessa palavra é que o que são lançados aqui são os filhos, mas eles não foram reino. Queridos, abre sua Bíblia no Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Você, quando se preocupa com aquele que você ama, você deseja, tem expectativa em agradá-lo, né? Eu sei que quando eu chegar em casa hoje, eu vou ter que ajudar a limpar a casa, porque ela está com essa expectativa. Nós tivemos um tempo de comunhão, ontem família, almoçando lá na casa da tia dela, e não sobrou tempo para fazer esses afazeres. Eu sou doido com ela, porque ela é a alegria dos meus olhos, de fato, literalmente. Toda a igreja já sabe, né? Então eu tento cumprir as expectativas dela.
provavelmente eu falho mais do que tenho sucesso, ou tenho mais sucesso do que falho, eu não sei. Enfim, eu caminho tentando botar um sorriso largo no rosto da minha esposa. E como igreja, como que eu, você, precisamos caminhar sobre a face da terra? Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. De fato, eles são para você? Os pensamentos de Deus para mim são preciosíssimos. Se não fosse tão preciosos, eu nem estaria aqui. E eu adoro estar aqui, poder servir. Houve muitas batalhas para que eu chegasse até aqui. Eu sei que na sua vida também. Mas como igreja, como eclésia, esse é o pensamento que precisa estar no nosso coração. Quais são as preciosidades dos teus pensamentos a respeito da minha vida, das nossas vidas, como eclésia, como corpo de Cristo, como essa parte operante? Queridos, eu não estou dando conta de servir, e por muitas vezes, pela graça e o favor, eu limpei o chão, eu ajudei a fazer armários, eu carreguei coisas pesadas e hoje eu já não posso, tratamento da coluna. Mas eu posso ser igreja sentando, intercedendo e orando. Eu posso ser igreja abençoando e compartilhando aquilo que de Deus derramou sobre mim. E buscando os pensamentos do coração dele a respeito da minha própria existência. Porque a própria palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou te dar um trabalho? Vou te dar filhos bonitos? É isso que diz a palavra? Não, a pergunta não é retórica, não. Você pode responder. Você conhece as Sagradas Escrituras, amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou aqui para apontar o dedo para o rosto de ninguém. Mas eu creio que, por amor a você ou por amor a mim, é por amor. Aprove ao Senhor me chamar para esse lugar para estar admoestando a igreja. A estar conduzindo. Porque o ministério pastoral é esse. É um ministério de condução e cura. Para aqueles que permitem ser conduzidos e curados. Por isso, aqui essa palavra ele fala com a igreja. Com os santos. Com os salvos. Se você ler lá em Mateus, é inequívoco. Porque diz que no reino verão Abraão, Isaac, Jacó, todos os profetas. Mas a igreja excluída. Quem? Os filhos. Por quê? Amados, se eu começar a falar de família de Deus, esse ministério derramado aqui no Padre Eustáquio há mais de 28 anos, eu sempre começo a me emocionar e chorar. Isso aí é uma bênção, né? E como bênção, nós precisamos sempre estar orando pela vida da nossa liderança, o nosso querido e amado pastor Claudinei, essa família bendita do Senhor. Toda a liderança que aqui ele institui. Para que como igreja a gente continue sobre a face da terra, no centro da vontade do Senhor. Por quê?
Porque todos os nossos dias, o Senhor nos viu ser entretecido no ventre das nossas mães, e todos os nossos dias eles foram escritos no livro da vida. Mas tem uma palavra que o Senhor me deu, e quando que eu intitulei o de para de Deus, que ela diz assim, ó, eu não vim para julgar, eu vim para trazer salvação. Eu não julgo a ninguém, porque nos últimos dias, a própria palavra que eu proferi os julgará. Por isso, se no meu e no seu, se nos nossos corações os pensamentos de Deus eles foram colocados, têm estado em lugar comum e não em lugar mais alto, nós precisamos dar uma repensada, uma reposicionada nas nossas ações e nas nossas atitudes. Porque se as nossas preocupações lícitas com aqueles que nós amamos, esposa, filhos, e aquilo que passa pelo coração dos nossos filhos, isso sempre nos preocupa. Aquilo que passa pelo coração dos nossos cônjuges, nos preocupa, porque você só ama, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro, amados. Por isso essa palavra diz: quão grandes são para mim os seus pensamentos, ó Deus. E quando nós colocamos o nosso coração nesse lugar, nós dizemos a Ele com atitude e com ações a respeito da nossa fé, daquilo que nós professamos, da palavra que nós buscamos. Porque, queridos, é inequívoco, é inevitável. Como diz Romanos 14:11, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus e prestará conta de tudo aquilo que fez sobre a face da terra. Por isso o Senhor diz lá em João 2:47-48, se alguém ouve as minhas palavras e não as desobedece, eu não julgo, pois não vim para julgar, mas para salvar. Há um juiz para quem me sujeita e não aceita as minhas palavras, as próprias palavras que proferi. Por isso todos os nossos dias foram escritos no livro da vida, e no contexto definitivo, no prestar de contas, a própria palavra proferida, ela vai ser colocada diante das nossas vidas, a palavra nas nossas vidas. E como igreja, muitos, infelizmente, nesse contexto se encontrarão. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, todos os profetas no reino de Deus, mas vocês
excluídos. Não vai acontecer com essa igreja. Ela vai caminhar na graça e no favor do céu. Amém? Mas um pensamento de Deus. E você pode estar perguntando, mas como eu vou alcançar os pensamentos de Deus? A própria palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu vivo cotidianamente, constantemente, buscando agradar o coração da minha esposa, as minhas filhas, como que eu posso agradar o coração daquele que primeiro me amou, do meu Criador, daquele como expressão viva do seu próprio amor entregou o unigênito, o primogênito de toda a criação, por amor a mim e a você? Se a palavra diz sem fé é impossível agradar a Deus, é por meio da fé que eu consigo colocar um sorriso largo no rosto dele. Porque a fé sem obras, sem ações e atitudes correspondentes àquilo que nós professamos, ela não passa de uma informação morta. A fé sem obras, ela é morta. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo de 1 ao 3, por gentileza. Hebreus 12, do 1 ao 3, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Tem dois contextos aqui que eu quero pegar nessa palavra. Primeiro, o autor e consumador da nossa fé. Se a fé não fosse algo tão expressivo, necessário e importante, Jesus Cristo não teria sido o autor. O que é um autor? Para os músicos de plantão é mais fácil entender quando começam a escrever as músicas. Mas o passo seguinte é necessário o consumador trazer aquilo que foi pensado, escrito, planejado. Precisa ser consumado. Então Jesus Cristo não só elaborou a fé, mas ele a trouxe à existência para que por meio dela, eu e você, venhamos colocar um sorriso largo no coração de Deus. Então, como que eu coloco um sorriso largo no coração de Deus? Abre lá em Hebreus. O que é a fé? Vamos por partes. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisa que não vemos.
Como assim? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisa que não vemos. Como que eu recebo a prova daquilo que eu não vejo? Eu vou te dar uma dica. Você, apaixonado pelas Sagradas Escrituras, busque a convicção e a certeza daquilo que você não está vendo por meio das Sagradas Escrituras. Porque é por aqui que ele fala conosco. Por meio da palavra dele, ele nos direciona. E derrama uma convicção inequívoca no seu coração a respeito daquilo que você precisa fazer. Se eu estou aqui hoje servindo, é por causa dessa convicção que foi derramada no meu coração lá atrás, para eu fazer a escolha de passar por 2 anos de seminário, de ser obediente quando Deus falou, vai lá ajudar o pastor Claudinei. Eu não quero não, tem outras coisas para fazer, vai lá. Aí eu vim. Pensa uma alma abençoada eu, favorecida por essa caminhada. E por meio dessa convicção, obediência e caminhada, com a minha própria existência, à frente dessa igreja, que é loucura. Eu sou o menor de todos, né? De tanta gente muito mais qualificada do que eu, por que eu? Nunca me achei capaz, o mais desqualificado, mas fui separado para estar aqui. E tenho esse como um privilégio maior da minha alma e da minha existência. Ele mandou, eu tive convicção, e estou aqui obedecendo. O que eu estou fazendo aqui hoje é o que eu mais amo fazer. É o que mais me apavora também. Vou confessar para você. Porque você falar em nome do Senhor é a responsabilidade mais aterrorizante, mais apavorante. É a mais abençoada? Inequivocamente. É a mais abençoada, sim. Mas você falar em nome do Senhor, um vaso tão pequeno, mas ele chamou e o privilégio de poder responder e colocar um sorriso largo no rosto do Senhor diante de tanta tristeza que ele olha sobre a face da terra, é um favor dado a nós seres humanos como igreja. Por isso errei muito aqui na aula, muitas vezes quando ministrei. E glorifico pela paciência do pastor Claudinei, mas trago para você uma palavra da parte do Senhor. Frequentar a igreja, atravessar aquelas portas e sentar no banco, não salva. Salva ser eclésia, ser resposta às orações dos aflitos, dos oprimidos, ser a mão do Senhor sobre a face da terra, porque por meio da sua igreja, que a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor opera sobre a própria igreja, sobre aqueles que ainda não o reconheceram como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem ele enviou por amor a toda a vida humana. Por isso, Salmo 139, quão preciosos são para mim os teus pensamentos, ó Deus.
versículo 17. Ele precisa estar no nosso coração. E com ação e atitude, com a nossa existência, nós expressarmos isso com a nossa vida. Deus, qual que é o seu pensamento para a minha vida? Querido, como igreja, eu faço conforme as minhas forças, as forças que o Senhor me dá. E é assim que Ele nos chama a ser igreja, para fazer conforme as nossas forças. Porque existe um ministério, tudo é ministério, mas existe uma escala hierárquica. Sua família, sua vida como igreja. O seu trabalho. Por isso, o autor e consumador da nossa fé, ele a elaborou, ele a consumou para que a sua igreja a tome, a viva, e por meio das suas vidas, das nossas vidas, nós coloquemos um sorriso largo. Para que nesse dia aqui, Romanos 14, 11, quando nós dobraremos os nossos joelhos diante dele, e a nossa vida vai ser colocada diante dele, diante de nós, ele vai dizer: entrem, benditos de meu Pai. Se acheguem. Entrem, se acheguem. Eu sei que você não vai ouvir, não vos conheço. É o que eu profetizo sobre essa igreja. Mas não podemos ser românticos com a caminhada. Só o simples fato de nos acertarmos aqui todos os domingos. Eu vim te ver, Jesus. O Espírito Santo, ele distribui os dons conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. E ele não faz acepção de pessoas. Os dons são dados a todos. Eu não sei meu dom ainda. Beleza, querido. Tem mutirão na próxima semana? Vem exercer seu dom aqui, ajudando, auxiliando. Que dom? Sei lá, o de varrer, o de passar um pano, de limpar o banheiro. Eu exerci tanto esses dons aqui nesses vasos da igreja. Isso não diminui ninguém, não. Se eu, como pastor, eventualmente faço, por que o restante da igreja não pode fazer? Pode, é um privilégio. É um favor dado a nós poder ser igreja e adorar o Senhor com as obras das nossas mãos. Se você não entende ainda, vem sem entender mesmo. O tempo da convicção vai chegar. Querido, chegou para mim. Esse dia eu estava compartilhando quantas vezes eu deixei Carolina, a alegria dos meus olhos aqui na frente dessa igreja. Fui recebido pelo pastor Lincoln, que era o nosso pastor, e a pastora Thelma. Um bafo de cachaça lascado.
Ele, ei, querido, vinha me dar um abraço. Aquela rua aqui de trás, que é a contramão para a ida, só o sangue do Cordeiro mesmo. Me alcançou. Eu entendi muito mais você. Eu olho para tantos aqui há tanto tempo na caminhada. E o Senhor anseia e tem expectativa em usar. Permita-se, vaso, ser adornado. Isaías 55. Pode abrir lá, vamos caminhar. Eu sei que você adora ler a palavra do Senhor. 55. Versículo de número 1 ao 13. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é bom, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu o fiz uma testemunha aos povos, um líder governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que você não conhece, e nações que não conhece se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você esplendor. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos não são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de colher as bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, obrigado, que não será destruído. Como igreja, nós precisamos continuamente buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo. Perguntar para nós mesmos: quão grandes são os teus pensamentos, Senhor, e quais são para esse tempo? Para mim, como igreja.
sem negligenciar, e existe uma prioridade, porque tudo é ministério, querido, tudo é ministério. A sua casa é um ministério, o seu trabalho é um ministério. Por que eu digo que existe uma prioridade? Porque a ponta do meu ministério é o meu relacionamento com a minha esposa, com as minhas filhas. E o ministério vai seguindo quando eu me disponho aqui a ser igreja, e ele continua lá no meu trabalho, de 8 da manhã às 18 horas, quando eu encerro o expediente. O ministério continua nas reuniões de presbitério aqui, às segundas ou terças-feiras, ou no Quarta na Palavra, quando nós estamos aqui. O ministério continua na minha aula de inglês na quinta-feira. Deus mandou fazer, com 52 anos, só o sangue do Cordeiro. Né? Ele mandou. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E quem quer pôr um sorriso largo no rosto do Senhor. Por isso, o meu e o seu coração precisa, e como igreja, estar alinhado ao coração do Pai. Para que a grandeza dos pensamentos dele seja transbordado por meio das nossas convicções, transformado em convicções na nossa vida, nas nossas ações e nas nossas existências. Para que depois dessa prova, desse tempo abençoado de reino aqui sobre a face da terra, nós venhamos alcançar a eternidade e não nos encontrar nesse lugar de exclusão. Uma parte da palavra, ela diz: em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos milagres, nós pregamos. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. A nossa existência, ela precisa ser vivida em resposta à boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Atos 17, estava compartilhando na última quarta da palavra, do 24 ao 27, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é Senhor de todas as coisas. De um só fez todos os povos, determinando os tempos exatos e os limites da nossa habitação. E no versículo 27 diz: para quê? Por que ele fez? O porquê? Para que pudéssemos adorá-lo. Até o seu endereço ele planeja, para que você possa levantar as suas mãos em adoração a ele. Viver o seu ministério com o seu vizinho. Deus é bom e Ele anseia e tem expectativas em derramar sobre a sua igreja, sobre essa igreja. Ele nos chama a todos e nos convoca. Sejam igreja. Nós tivemos aqui esses dias, né? A eleição do corpo diaconal. E esses amados têm se permitido ser igreja e caminhar
no centro da vontade do Senhor. Caminhando para o fim, abre lá em Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie uma desgraça. O que o Senhor fala é sobre o retorno dos nossos corações, e aqui há uma instrução de como fazê-lo, com um jejum, um lamento, com pranto. Não é coincidentemente que nós temos a semana de jejum e oração? Amém? Para que, mesmo desalinhado, atribulado, você jejue, você que pode, seu coração volte para Ele com ação. Porque quando eu jejuo, nós jejuamos, você jejua, há uma ação, uma atitude da minha, da sua, da nossa parte, uma atitude física, dizendo não para aquilo que é físico e um sim para o espiritual. Por isso a palavra diz, voltem-se para mim com jejum. Porque Deus é um espírito. E Ele é um Deus responsivo, de resposta, quando há uma ação da minha e da sua parte. Por isso nós precisamos buscar o que está no coração do Senhor, o que está permeando o coração de Jesus Cristo, porque nós vamos prestar conta diante dele da nossa existência como eclésia, como igreja, como noiva que espera o seu noivo. O Senhor, Ele anseia, Ele tem expectativas em ver a sua igreja caminhando adornada em resposta à expectativa da criação, como diz em Romanos 8. Toda a criação anseia com expectativa pela manifestação da glória dos filhos. E a glória, ela é manifesta por meio da graça salvadora que foi dada a mim e a você por meio do Espírito Santo, que habita em mim e em você como filhos. E são esses mesmos filhos que são citados, que no meio da caminhada se equivocam com as direções, com a sua jornada. Mas não vai ser assim com essa igreja abençoada. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem para nós. Medita aí no Salmo 139. Anota. Leva para casa para você
meditar, ler. Leia a partir do versículo 16. Esse salmo abençoado. Vai trazer uma compreensão e um abrir de olhos no seu coração, que a partir do 16 ele começa a descrever, né? Os teus olhos viram o meu embrião todos os dias determinado para mim. Descrever a posição do Senhor, que te viu ser entretecido no ventre da sua mãe, nenhum dos seus ossos lhe passou despercebido, nenhuma das suas ações, das suas atitudes e dos seus pensamentos pegou Deus de surpresa. As suas escolhas não pegou ele desapercebido. Mas mesmo assim ele nos amou, ele te amou, ele nos tem amado. Mas como num relacionamento e num relacionamento legítimo entre filhos e pais, é necessário que nós nos preocupemos. Quais são os seus pensamentos, Pai? Para mim hoje, eu quero terminar orando para que o Senhor revele a nós como igreja, começar por mim. Quais são os seus pensamentos e a direção para nós como igreja nesse tempo? Os irmãos do louvor podem caminhar nos seus lugares. Eu convido você a meditar no Salmo 139. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Os meus dias e os seus foram escritos no livro da vida. Cabe a mim e a você se permitir viver cada um desses dias escritos lá, porque eles vão ser comparados com a palavra. Já foi citado aqui, Jesus não veio para julgar, para condenar. A própria palavra que ele disse é quem vai nos condenar, e ela vai ser colocada diante das palavras escritas no livro da vida e daquilo que você se permitiu viver como igreja. Por isso, infelizmente, muitos de fato olharão Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas no reino dos céus e excluídos lamentarão e rangerão os seus dentes. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Queridos, o Senhor nos criou por louvor da sua gloriosa graça. Ele nos criou para chamar-nos filhos. Ele nos criou para que com Ele, na eternidade, apesar de todo o pecado que habita em nós, todo o mal, toda a iniquidade, e se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. A própria palavra diz